Boa tarde, criançada. Hoje eu demorei um pouquinho mais para fazer o vídeo, porque tinha um trator trabalhando na rua da casa da professora e tava um barulhão. Então eu esperei até eles terminarem, agora eles falaram que vão dar um tempo e eu tô gravando o vídeo, tá bom? Então, primeira coisa de toda a aula. Roteiro. Então, a mesma coisa de sempre. Escola Estadual Zeikishi Fukuoka. Suzano, 4 de maio de 2020. Unidade, que é o último número de todos, dezena, centena, pontinho. Escrevam 2020 com pontinho, tá? Roteiro. Número 1, videoaula. Já falei para vocês, todo dia o número 1 do roteiro será videoaula. Número 2, nós trocamos de mês. Então, tem que construir o calendário, como a gente faz na sala de aula. Toda primeira aula do mês, a gente constrói o calendário. Vocês já fizeram isso na segunda-feira passada, com o de abril. Número 3, os temas abordados na videoaula de manhã, que eu falei que não precisava fazer o que eles estavam pedindo, porque eu retomaria. Então, que foi a primeira aula que aquela professora simpática ministrou? Ciências, que é uma matéria que chama Objetos e Materiais. A gente já falou sobre isso na escola, tá? Eu vou retomar. Aliás, tudo que eles estão dando a gente já estudou, então ninguém tem que ter dificuldade de fazer. Número 4, jogo de matemática. O joguinho que eles deram era muito fácil, eu vou dar um pouquinho mais difícil, tá? Porque aquele lá é mamão com açúcar, demais, muito fácil. Então, jogo de matemática. Número 5, geografia, com o professor Rodrigo, que é o meu predileto, e ele falou sobre a integração. A semana passada ele falou sobre a paisagem urbana e rural, e na aula de hoje ele falou sobre a integração, que eu vou explicar. Fez o roteiro bonitinho, com os números, com o nariz do lado certo, vai escrever o seu nome. Como não tem ajudante do dia, todo dia escreve o nome de um amiguinho. Então, ó, hoje eu escrevi o nome da Ana Júlia Paranhos Marques Ferreira, que tem um nome comprido, igual de princesa. E depois o nome escrito com letra de mão, letra cursiva. Então, o nome da Ana Júlia estava embaixo da Amanda, a próxima foi a Ana Júlia. E escrevi o nome também da Sofia, que o nome dela tá na lista antes da Vitória. Então, ó, nome, Sofia Skrotsky de Almeida. E na linha de baixo, a Sofia vai escrever o nome dela com letra de mão. Você não precisa escrever o nome do amiguinho. Você vai escrever o seu nome aí, tá bom? O calendário é a mesma coisa que nós fizemos com o calendário de abril. Só que agora é maio, mudou o mês. Então, vai escrever no cantinho do caderno. Maio, ao lado, mês 5, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ó. Mês 5... Ano 2020, a mesma coisa, unidade, dezena, centena, pontinho. Os dias da semana na linha de baixo, eu não escrevi o nome inteiro do dia da semana, porque eu sei que não cabe na linha do caderno. Eu só usei 3 letras que representam o dia da semana, ó. Dom de domingo, segue de segunda, ter de terça, quá de quarta, que de quinta, ses de sexta e sabe de sábado. Tudo bem? Então, ó, todos esses dias que eu coloquei X ainda estavam no mês de abril, então não vão aparecer no mês de maio. O dia 1º de maio, que foi feriado, e você pode até fazer de outra cor, foi na sexta-feira. Aí vai começar. 1, 2, cadê o 3? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dia 31 será no domingo. Acabou o mês. Os quadradinhos que sobraram, vocês preencham com X. Quem quiser fazer com a régua, eu acho muito melhor. Peço uma ajuda para o adulto e faça, não precisa fazer cobrinha igual eu fiz, faça com a régua. E aí, eu quero saber, quero que você fale para o adulto que está te ajudando, dia 18 de maio, será
que dia da semana? Você vai achar o número 18, vai com o dedinho e vai falar pra mim que dia da semana que é. Se é domingo, se é sexta, que dia da semana que é. E hoje é dia 4. Eu quero que você fale pro adulto que tá tomando conta de você se 4 é número par ou número ímpar, tá bom? Não esqueçam, maio, cadê maio? Vai até o dia 31. Eu já expliquei como que conta, depois eu explico de novo, ainda não hoje, tá bom? Depois, a professora, aliás, no início da aula, eles começaram falando a respeito da matéria ciências, objetos e materiais. Na verdade, ela falou propriedade dos materiais, mas no segundo ano, o que a gente trabalha, o nome da matéria é objetos e materiais. Nos objetos e materiais, ela mostrou alguns objetos que eu também peguei alguns aqui para mostrar para vocês. Então, o nome desse objeto é copo, ó. Esse é um copo. Mas esse copo aqui, ele é de um material chamado cristal. É que não dá pra ouvir. Quando a gente faz assim, em cima, dá pra ouvir como se fosse uma musiquinha. O copo, ele pode ser de cristal, ele pode ser de vidro, ou ele pode ser de plástico. Ó, esse aqui é do Habib's, tá vendo? Esse aqui... Será que se esse cair no chão, ele quebra? E esse aqui, o que acontece se ele cair no chão? Que tipo de material é cada um? Eles são objetos que servem para alguma coisa. Eu uso o copo para beber alguma coisa. Mas, por exemplo, se eu vou numa festa de casamento, eles não vão dar um desse, eles vão dar um mais chique, certo? Então a gente tem que observar como são os objetos. Eu peguei outros objetos aqui, ó. Então são copos de materiais diferentes e que servem para a gente beber. Eu peguei alguns porta-retratos, ó. Esse porta-retrato aqui, ó, em volta dele, a moldura é de madeira. Tá vendo, ó? Um porta-retrato de madeira. Esse porta-retrato aqui, ele é de vidro. Se ele cair no chão, adeus. É um porta-retrato de vidro. E esse aqui, ele é de plástico. É um porta-retrato de um lugar que eu fui passear. E aí podia comprar a foto e eles deram de presente, ó. Atrás é de plástico, tá vendo? Aquele outro era de madeira e o outro é de vidro. Então, a mesma coisa. A gente coloca a foto aqui dentro e deixa em algum lugar enfeitando. E pode ser de diversos materiais. Outros materiais que eu tenho, olha... Eu gosto muito desse personagem. O nome dele é Dom Quixote. Foi o livro que a professora leu que ela mais adorou. Até hoje, sempre que eu vejo esse livro, versão de gibi e tal, ou eu compro, ou eu pego e leio. É uma historinha que eu gosto muito. Daí eu fui fazer uma viagem, porque é o lugar onde ele nasceu, e aí tinha esse Dom Quixote lá. Esse Dom Quixote, ele é de metal, ó, ele é de ferro. Será que se fosse de plástico eu ia gostar tanto? A professora aqui na casa dela tem uma coisa que chama lareira, que a gente acende no frio a madeira para ficar quentinho. E eu guardo eu deixo esse objeto, ele serve para enfeitar. Então sempre que eu olho o Dom Quixote lá em cima da minha lareira, eu lembro do livro, da história do Dom Quixote e lembro da viagem que eu fiz. Outra coisa, ó, também de uma outra viagem que eu fiz. Tá vendo? Uma botinha. Essa botinha, ela é de madeira. Se bater na cabeça de alguém, dói. E esse aqui também, são todos objetos que eu deixo em cima da lareira que servem para enfeitar. Para eu lembrar das viagens que eu faço. Eu falo para vocês, né, sempre, que eu gosto muito de viajar. E cada lugar que eu vou, eu compro alguma coisa. Esse daqui foi para um lugar muito longe que eu fui. E é uma vela. Vela é feita de cera. Por que é feita de cera? Porque quando acende o pavio, ela tem que derreter. Se fosse de madeira, ia incendiar a minha casa, certo? Aqui embaixo tem uma coisa que é onde a gente apoia a vela, que chama castiçal. E isso aqui é uma viagem para um lugar bem longe, e a vela era uma coisa assim, vermelha inteiriça, e ele com fogo fez esses desenhos. Eu devo ter a filmagem dele fazendo isso, se eu achar eu posto para vocês, tá bom? Então, olha, vocês viram quantos materiais? Porta-retrato, copo, enfeite, vários enfeites, vela que serve para iluminar e para enfeitar, ou para um jantar romântico, e cada coisa, ó, e o castiçal, deixa eu tirar a vela aqui, porque eu tenho medo que quebre. O castiçal é feito de pedra, tá vendo, ó? Isso aqui se chama pedra-sabão, é super pesado. Então, por exemplo, esse copo, que é de cristal, ele é bem levezinho, esse aqui é pesado. O Dom Quixote, ele não é tão leve assim.
Ó, eu percebo o peso dele. Mas como ele é pequeno, ele não é tão pesado. Agora essa botinha eu tenho que fazer força. Se eu deixasse caísse na minha perna, ia ficar uma mancha roxa. Tá bom? Tem que prestar atenção nos materiais. Então, material é tudo aquilo que utilizamos para construir objetos que servem para alguma coisa, certo? Então, ó, pode servir para enfeitar, para deixar a gente feliz, para lembrar, para beber. Por exemplo, um garfo. Dá para tomar sopa com garfo? A parte sólida sim, mas e líquida? Não, não dá. Então, você tem que ver qual que é o objeto apropriado e para que serve. Ela falou a respeito de consciência ecológica, de reciclagem, mas eu prefiro dar uma aula somente sobre isso. Hoje eu quero que vocês pensem só nos materiais. E aí ela fez um desafio. Ela pediu para vocês construírem uma tabela. Olha aqui, eu vou postar foto no grupo. Nessa tabela, ela pediu 5 coisas. Por que eu coloquei 6? Porque a primeira eu escrevi. A primeira eu escrevi, eu não vou contar. Então, ó, a 1 vocês copiam de mim. 2, 3, 4, 5 e 6 você vai ver na sua casa. O que você vai fazer? Você vai olhar alguns objetos na sua casa, ou da cozinha, ou da sala. Vai escrever aqui o nome do objeto. Por exemplo, se eu fosse escrever, esse aqui, eu ia escrever castiçal. Material. Então, ó, deixa eu mostrar o que eu escrevi primeiro, ó. Objeto, panela. Material, alumínio. Uma panela pode ser de alumínio. Ele pode ser de outro material? Eu pensei em vidro. Panela pode ser de vidro, sim. Mas a panela poderia ser desse material aqui, ó, da vela? Será que se eu tivesse uma panela feita de cera, daria certo? Eu acho que ia derreter. Eu penso na minha cabeça. Então, se vai derreter, não serve para fazer comida. Então, o que eu vou escrever? Não. Eu posso substituir alumínio por cera? Não. Por vidro eu posso. Por aço eu posso. Por ferro eu posso. Por cera, não. Então, vamos supor que eu estivesse fazendo. Eu vou escrever, por exemplo, 2, copo. Material. Esse copo aqui é de plástico. Posso trocar copo de plástico por copo de cristal? Sim. Então, eu escrevo aqui por outro material. Pode ser sim ou não. Você pode pôr a ideia que você tiver. Um objeto de decoração. Esse aqui, ó. Eu posso escrever. Objeto. Uma escultura. Material. Esse aqui é de ferro. Ferro. Eu posso substituir de açúcar? Não, né? Não vai ficar bom. Para colocar onde eu quero colocar, não dá certo. E aí você vai pensar 5 coisas. Mas tem que ter na sua casa. Eu mostrei as coisas que tem na minha casa, tá? Depois, entrou as professoras de matemática e elas deram um joguinho. Eu achei aquele joguinho... o que eu achei que valeu a pena foi a construção da tabela. Porque hoje eles... mostraram muito como que se constrói a tabela. Como que é a tabela? A gente já fez no calendário, que é os números, as colunas indicando o que é cada coisa. O que é a tabela? É o que... Deixa eu pegar aqui. É o que nós faremos, né? Aqui na lição de ciências. Ó, tá vendo? Aqui em cima eu falo o que é e aqui do lado a numeração. Então, elas mostraram um joguinho desse jeito. Eu quero que vocês joguem com alguém da família de vocês o jogo da memória da base 10, tá? Então, vocês vão virar tudo ao contrário e vão fazer a continha. Então, se eu tirar 1, que número eu tenho que juntar com 1 para formar 10? Tudo bem? Eu posso, se vocês desejarem, eu posto de novo aquela aula que eu expliquei como que monta o jogo da memória da base 10. Vocês já têm isso, eu não quero encher muito a memória do celular de vocês. E aí... eles pediram para escrever no caderno os números de 100. Então, o primeiro de todos vai ser o 100. Até o 200, que terminam com 0. Então, o que você vai fazer? Monta a plaquinha. Você tem o 100, daí você vai pensar 101. 101, o último de todos é 0? Não, 102. Você vai contando um por um e montando. Qual que você vai escrever no seu caderno? Somente os que acabam com 0. Então, 101 termina com 1. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 termina com 0. Então, vai escrever 100
colocar um tracinho do lado, 110. Aí continua contando. O próximo que terminar com 0, você vai escrever. Não é para escrever todos, vai pular de 10 em 10, certo? Nós já fizemos isso na sala de aula, tá? Se vocês procurarem no caderno, vocês vão ver que tem. Quem tiver dúvida, precisar que eu explique melhor, manda uma mensagem. Se precisar o telefone, eu faço o que for, tá bom? Isso é fácil. Matemática, o segundo ano A é craque em matemática. Depois teve a aula do professor Rodrigo, que é meu professor predileto. Geografia, falando sobre integração. Então, o que o professor Rodrigo falou? Ele retomou aquela questão sobre paisagem urbana e paisagem rural, que vocês já sabem, a gente já tinha conversado sobre isso desde o ano passado. E aí o que ele fez? Ele aproveitou a aula que havia tido de matemática, que é a mesma coisa que a professora faz na sala de aula. Quando eu falo sobre um assunto, eu falo sobre aquele mesmo assunto em várias matérias, certo? Sobre paisagem mesmo. A última coisa que a gente tinha feito era sobre os dados pessoais, lembra? A gente preencheu nome, endereço, número para matemática, para geografia, para ciências. A gente usou o mesmo material, só que daí a gente conversou a respeito das matérias. Nas videoaulas, eles fazem a mesma coisa. Eles pegam uma matéria, a tabela teve nos 3, e aí o professor Rodrigo falou a respeito da integração. A integração é quando a gente mistura. Pergunta para a família de vocês, quem já pegou o metrô, se já fez integração do metrô. A integração é quando eu tô lá, tô indo de trem, chega lá pego em Suzano, pego em Poal, em Ferraz, desço lá em Itaquera, ando um pedaço da estação e pego o metrô. Aí fico na fila do metrô e mudo de transporte. Eu faço a integração. De um mesmo lugar eu passo para o outro. E aí ele falou a integração sobre as produções. Então, o que ele falou? Primeiro, sobre a paisagem rural. Ele disse que na paisagem rural tem as plantações. Quais são os tipos de materiais que eu posso tirar direto da terra, de plantação, ou que nasceu sozinho, ou que já está lá? Que seria, eu posso ter agricultura, que é plantar fruta, plantar salada e tal. Depois, eu colho, aí chama agroindústria. Eu colho tudo que eu plantei, coloco no caminhão e mando para a cidade para vender aquela minha produção. Eu vivo daquilo, eu ganho dinheiro. Então, assim, eu faço a integração do que foi feito na paisagem rural, que eu plantei, e mando para a paisagem urbana, que é as cidades. Porque eu, por exemplo, não tenho tempo de ficar plantando alface, bastante verdura. Eu tenho algumas coisas plantadas aqui na minha casa, mas eu preciso de outras coisas, não tem tudo. Quando eu vou ao mercado, é porque alguém que mora lá na zona rural plantou. Aí ele disse outra coisa que pode vir da terra, do espaço rural, que é a pecuária. Pecuária é quando eu cuido de animais. Então, pecuária, quem tem gado, então tem vaca para tirar leite, ou para o abate, para carne, para fazer churrasco, ou porco, ou outros. Tem gente que tem criação de avestruz, né? Teve uma época que estava muito na moda avestruz, que é aquele pássaro gigante. Então, é a segunda coisa. Então, a primeira é a agricultura, que é a comida que a gente planta. A segunda é pecuária, quando eu cuido de bichinho, tudo bem? E a terceira é o extrativismo. São coisas que eu cavocando a terra eu encontro. Por exemplo, o ferro é um minério. Tudo que a gente chama de minério é porque dá na terra, eu tenho que cavocar para achar. Por exemplo, a água é minério, porque ela brota da terra. A pedra é um mineral, né? E vários outros materiais. O diamante, o grafite que está no lápis é um mineral. Então, são 3 tipos de coisa que a natureza traz pra gente. Então, se tiverem alguma dúvida, manda mensagem para mim.